A paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. O meu nome é Darlene, sou professora da classe dos juniores da Assembleia de Deus de Blumenau e eu espero que você esteja animado, que você esteja empolgado, motivado, porque a nossa lição de hoje é sobre um personagem muito especial. Todos os personagens, na verdade, que nós estamos estudando nesse trimestre, eles são especiais, mas este, eu acredito que ele seja, depois de Jesus, um dos personagens mais conhecidos. E quem é esse personagem? É o nosso querido Moisés, isso mesmo. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, é a primeira aula que você está assistindo, nós utilizamos a revista da CPAD. Esse trimestre nós estamos trabalhando com o tema Histórias de Fé e Coragem. E a lição de hoje é a número 6, que tem por título Moisés, um grande libertador. E Moisés, ele foi um grande líder, um homem de Deus. Só que quando Deus chamou ele, a Bíblia diz que ele olhou para si e não viu capacidade nele para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele só viu nele impossibilidades, defeitos, mas Deus olhando para ele viu um potencial. Viu que Deus poderia transformar ele e transformou num grande líder. Quem sabe você que me acompanha hoje olha para si e só vê impossibilidades, só vê defeitos. Eu não consigo fazer direito, eu não tenho jeito, parece que o que eu faço não adianta de nada. Ou, eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho tempo suficiente para fazer como eu gostaria. Mas eu quero te dizer hoje, pare de colocar obstáculos no seu caminho. Se você está nessa posição, foi porque o Senhor te escolheu, Ele te colocou ali. Não é porque o seu pastor, o seu líder quis, é porque o Senhor quis. Quando você for estudar essa lição para passar para os seus juniores, eu quero que você se inspire, que você leia e veja aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso e essa história de Moisés, ela transborda o poder de Deus, ela é maravilhosa. Mas vamos voltar para a nossa lição. Nós vamos encontrar esse texto no livro de Êxodo, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 12, do versículo 29 ao 41. Porém, para você conseguir dar essa aula contando todos os detalhes, porque essa história tem bastante detalhes, muitas coisas mesmo para se contar, você vai precisar ler do capítulo 1 até o capítulo 12, para não se perder nenhum fato importante. Tá certo? O objetivo aqui da nossa lição de hoje é ensinar para os nossos juniores que Deus, ele ouve e responde às nossas orações. Em que momento que a gente vai aplicar esse objetivo? Na parte em que nós contamos para os nossos alunos que o povo de Israel, ele estava escravizado pelo povo egípcio, pela nação egípcia. E eles estavam sofrendo muito na mão dos egípcios. E a Bíblia diz que eles oraram a Deus e Deus ouviu o gemido deles. O sofrimento era tão grande que Deus ouviu o gemido do povo pedindo a Deus socorro. E o Senhor atendeu, preparou um líder, que foi Moisés, para retirar eles da nação egípcia e fez de uma forma que o povo com certeza nem imaginava que Deus tinha tamanho poder. E eles contemplaram coisas maravilhosas, coisas estrondosas que o nosso Deus fez para libertá-los daquele cativeiro. Além disso, nós também vamos trabalhar com eles, ensinando a eles, que Jesus, ele é poderoso para nos libertar de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Isso precisa ficar inculcado na mente das nossas crianças, eles precisam entender isso. Que Jesus, ele veio para nos libertar. Moisés, ele foi usado para libertar a nação israelita dos egípcios. E Jesus, ele veio a este mundo para nos libertar do poder do pecado. E também, a todo momento, à medida que a gente for contando a história, nós vamos ratificar para os nossos alunos que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas, que ele pode fazer todas as coisas. Dica de louvor que eu trago para vocês hoje do grupo 3 Palavrinhas, No Egito Escravo Fui. Então ele vai trabalhar bastante com esse tema de libertação. Também trago o hino Faraó, Faraó, ou Pharaoh, Pharaoh, que é um hino muito bonito, gosto muito desse hino.
E também para trabalhar com o tema da oração, daí eu trago da Cristina Mel, Minha Oração. Esses são os 3 hinos que eu trago. E uma coisa que é sempre importante, professor, é que você procure hinos que sejam de acordo com a lição. Eu sei que muitas vezes é difícil, tem lições que a gente custa achar um hino que se encaixe. Mas sempre que possível, tente trabalhar com um hino que traga a mensagem daquela história, daquele ensinamento para as crianças, para que eles consigam associar e não se torne uma confusão na cabecinha deles. Então, quando possível, tente fazer dessa forma. Eu sei que ensinar toda a aula um hino novo é um pouco complicado para a gente, né? Mas a gente vai tentando, vai cantando aos pouquinhos, eles vão pegando. Uma coisa também que se você puder fazer é escrever o hino, talvez num cartaz ou no quadro, para que eles possam ler e acompanhar e assim eles vão aprender mais rápido. Se você puder fazer isso também é uma ótima ideia essa, tá? Para o memorizando. Então, o memorizando que eu vou utilizar é o da revista, eu achei ele ótimo. E ele vai funcionar dessa forma, você vai escrever o versículo no quadro ou num cartaz, vai ler algumas vezes com seus alunos. O nosso versículo da lição de hoje, ele é um versículo curtinho, então eles vão memorizar com uma certa facilidade até, tá? Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. É João 8,36. Então, além de você escrever no quadro e trabalhar a memorização com seus alunos, previamente você vai ter escrito o versículo em cartões no formato de tábuas da lei, como esse aqui que eu fiz. Não sei se vocês conseguem ver bem daí, mas no material de apoio, ele vai estar com uma foto mais aproximada e você vai conseguir ver bem direitinho. Eu separei o versículo, como sugere a lição, por palavras. Então, eu fiz 11 cartõezinhos. A referência que eu coloquei tudo junto. Eu coloquei o Evangelho de João junto com a referência, capítulo e versículo junto. Então, ficaram 11 cartões. Você vai fazer 2 joguinhos, porque você vai dividir a sua classe em 2 grupos. E uma coisa que seria interessante, se você conseguisse, é fazer um joguinho de uma cor e um joguinho de outra cor. Por exemplo, para a equipe A vai ser o joguinho amarelo, para a equipe B vai ser o joguinho branco, para que as crianças consigam discernir qual que é o cartão da sua equipe, tá? E aí, como é que vai funcionar? Você vai vendar um aluno de cada equipe. Então, vai vendar um aluno da equipe A e um aluno da equipe B. E ele vai tentar encontrar o cartão que é pertencente à sua equipe. E como é que ele vai fazer isso se ele vai estar vendado? Os outros coleguinhas da equipe dele vão passar orientações para ele. Só que a única coisa que eles vão poder falar para ele é quente, morno ou frio. Quente é quando ele estiver já encostado no cartãozinho, morno quando ele estiver mais ou menos perto e frio quando ele estiver longe. Então, só essas 3 orientações eles vão poder passar, tá ok? Se caso o aluno pegar um cartão que não é da equipe dele, você vai pedir para a criança deixar ali e ele vai tentar encontrar outro prestando atenção nas vozes da sua equipe e não da equipe do outro coleguinha, porque os dois vão estar procurando junto, tá? Se ele pegar o cartãozinho certo, então ele reveza com outro amiguinho, vai dar oportunidade para outro colega. Se cada equipe tiver 11 participantes, então cada aluno vai procurar um cartãozinho só. Mas se você tiver menos alunos por equipe, então você vai estipular, cada aluno vai procurar 3, cada aluno vai procurar 4 e assim por diante, para que todos participem, todos possam ter a oportunidade de serem vendados e todos possam ter a oportunidade de orientar também os seus colegas, tá certo? Vai ser uma atividade que eles vão gostar bastante, os meus adoram atividades que eles têm que procurar, que eles têm que ficar vendados, eles gostam bastante. Eu tenho certeza que os seus alunos também vão gostar. Para a explicação do versículo, né? Para a explicação do versículo e também para a entrada na nossa história de hoje. Eu trago uma dinâmica bem simplesinha para você fazer com seus alunos. Você vai fazer uma corrente, como essa daqui, de papel. Essa minha aqui, ela foi feita de papel craft ou papel pardo, como muitos conhecem. E eu escrevi nela alguns tipos de pecados aqui. Você pode fazer isso antes de iniciar a sua aula, ou você pode deixar para fazer junto com os seus alunos.
Aí você faz de acordo com o tempo que você tem, né, de aula. Eu já vou levar a minha feita, já vai ser essa daqui mesmo que eu vou utilizar na minha aula. Então, você vai explicar para os seus alunos, aliás, você vai colocar ela, vai mostrar para eles, ou vai colocar num aluno, como você achar que é melhor. E você vai mostrar e vai dizer assim para eles: o pecado, ele é como algemas, como correntes que prendem a pessoa. E o que é pecado? Pecado são todas as coisas que a pessoa pensa ou pratica que vão contra a vontade, contra a palavra de Deus. E aí você vai dizer para ele que tipos de pecados será que um ser humano pode cometer que vai aprisionar ele. Todos aprisionam, né? Aí eu escrevi aqui, vícios. Aí eles vão pensar, vício, prof? Como assim, vício? Sim, vício. Tem muita criança que ele é viciado em jogos. Ele deixa de comer para jogar, ele deixa de sair para jogar, ele não quer vir nas atividades da igreja porque ele tem que jogar, ele tem que passar de fase. Tem criança que ela é viciada em desenhos da televisão. É viciado em novela, viciado em filmes, em séries, não consegue viver sem aquilo ali. Nem pensar em perder um episódio, quase dá um treco na criança. Então, isso aqui já está aprisionando essa criança. Que outra aqui que eu coloquei? Desejar o que é do próximo. Tem criança que nunca está feliz com o que tem. Ele sempre reclama, sempre acha que não tem o suficiente, que o do outro é melhor. Falta gratidão, é ingrato com os pais, é ingrato com Deus. Isso é um pecado. Mentira. A gente até teve uma aula no trimestre passado específica sobre isso, né? Então, a mentira nem se fala, né? A mentira aprisiona com certeza, além de prejudicar a pessoa que comete a mentira, prejudica os que estão à volta também. Roubar. Ai, não, professora, nós roubar. Pois é, aquela mania de ficar pegando um lapisinho, uma borrachinha, uma caneta que não é minha. Ah, mas isso é baratinho, não vai fazer falta. Mas se torna um hábito, e um hábito terrível. Pode ser uma ponta de lápis, se não é meu, não é meu. Então, eu devolvo para o dono. Desobediência, desobediência aos pais. Como tem criança mal educada, mal criada, responde os pais no mercado, na loja, na rua. Desobediência a Deus, não lê a Bíblia, não ora. Então, tudo isso é pecado. Pensamentos ruins. Aí, que mais aqui que eu coloquei? Fofoca. Todas essas coisas aprisionam a pessoa. E quanto mais ela comete, mais presa ela vai ficando, mais escravizada ela vai ficando. Muitas vezes, ela até quer tentar se libertar, mas com as próprias forças a pessoa não consegue, porque ela está escravizada. E muitas vezes, aquele pecado não afeta só ela, afeta todas as pessoas que estão à sua volta, afeta a família, traz tristeza para todos. Mas o nosso versículo ele afirma que Jesus, ele tem poder para nos libertar do pecado. Se você quiser, nessa hora você rompe as correntes, senão você deixa inteiro. Eu não vou romper a minha, né, porque eu vou precisar dela. Então você trabalha nesse tema com eles e aí você já vai anunciar a história. Você vai dizer, a nossa história de hoje é sobre um povo que ele foi escravizado por outra nação. Mas Deus preparou um libertador para eles. E hoje nós vamos conhecer quem foi esse homem que Deus preparou para libertá-los da escravidão. E daí a gente entra em caixa com a história de hoje, ok? Então, para os nossos visuais de história hoje, né? Eu trouxe aqui duas opções de visuais para você. Que eu acredito que vão ser úteis, né? E eu acredito que também muitos de vocês até possam ter alguns visuais desse, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês, ele é feito de EVA, que é esse daqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui um pouquinho para mim. São esse modelo aqui de personagem, que você encontra vários na internet. Eu não encontrei molde de nenhum egípcio e nem de uma egípcia. Então, esse aqui eu desenhei a partir de uma figura que eu vi na internet.
Essa daqui eu fiz mesmo assim por conta, né? Então, desses dois aqui, eu vou deixar o molde no material de apoio, tá? Você vai encontrar no nosso site, o endereço do nosso site sempre aparece aqui no cantinho da tela, tá? Então, lá vai estar o molde do faraó e vai estar o molde da filha de faraó que vão aparecer na nossa história de hoje, tá? Então, além desses dois personagens, eu vou utilizar essas duas menininhas aqui, que elas vão representar a Puá e a Cifrá. Eu achei interessante representar elas com figuras, porque a Bíblia faz questão de mencionar o nome delas, né? Já que Faraó era um homem tão poderoso e ordenou que elas matassem todos os meninos, mas elas preferiram temer a Deus do que temer a Faraó, e não fizeram o que ele ordenou. Então, eu vou usar essas duas aqui para simbolizar as duas parteiras daí, tá? Então, a família de Moisés, eu também vou utilizar figuras para representar. Então, aqui, esse aqui é o pai de Moisés, e a Joquebede, que é a mãe de Moisés. Além dos dois, eu também vou usar a figura da irmã de Moisés, que é a Miriam, essa menininha aqui. Também o bebê Moisés, deixa eu mostrar aqui, vai ser esse menininho aqui, esse bebezinho, para colocar ele no cestinho, tá? Eu fiz esse cestinho assim no EVA, bem simplesinho, cortei com estilete, porque daí quando ele for entrar no cestinho, eu só vou encaixar ele aqui dentro. E pronto, ele já tá dentro do cestinho. Vou encostar aqui nesse EVA azul. E daí quando eu for falar que a Miriam, ela se escondeu, né? E ficou acompanhando para ver o que ia acontecer com o irmãozinho dela, eu só vou encostar esse EVA verde aqui. Até para ficção no outro, a gente pode usar também aquela fita crepe, tá? E ela não vai marcar, não vai estragar o visual de EVA, nada. Depois que terminou de usar, só tira a fitinha dali e tá tudo certo, tá? Então, esse daqui é o Moisés bebê, a Miriam, ainda novinha, né? Para representar o personagem Moisés, eu vou utilizar esse personagem aqui, a vara do Moisés. Então eu peguei essa varetinha aqui, de verdade mesmo, varetinha de madeira. Então, para contar a história, eu vou utilizar ele assim. O sogro de Moisés, o Jetro ou Reuel, né? Vai ser esse personagem, a esposa dele, a Zípora. E para representar os filhos dele, os dois menininhos, tá? Agora, para representar o Arão e a Miriam adultos, eu também preparei dois personagens, que são esses dois aqui. Essa vai ser a Miriam e esse aqui vai ser o Arão. Os meus personagens atrás, eles não têm acabamento, porque eu utilizo eles também no flanelógrafo, então eu coloco lixa, né? Mas nesse caso aqui eu não estou pretendendo colocar eles no flanelógrafo, só vou mostrar para as crianças mesmo os personagens, tá? A sarça ardendo também eu fiz em EVA, bem simplesinho esse daqui, tá, professora? Eu só cortei essa parte maior aqui no amarelo, daí um pouco menor no vermelho, fiz o tronquinho, as folhinhas e fui colando por cima, para simbolizar a sarça que ardia, mas não se consumia. As ovelhinhas que o Moisés cuidava para o seu sogro, então vai ser essa daqui, que já atuou em outras histórias, essa ovelhinha aqui. Inclusive eu trouxe ela aqui na história falando sobre Isaac e Abraão. Então estou reutilizando todos esses personagens aqui, tirando o faraó e a filha dele, todos já foram utilizados em outras histórias, então são personagens bons de se ter, porque você vai conseguir contar muitas histórias, eles são versáteis, então é bom você fazer. Dos outros personagens não vai ter o molde, mas eu vou deixar o link no material em PDF para vocês acessarem e conseguir os moldes dos outros personagens. Tem vários moldes na internet desse tipo de personagem, você vai encontrar com bastante facilidade. E eles são bem facinhos de fazer, tá? Esse corpinho aqui atrás, depois que você tira ele, você mesmo desenha os cabelinhos, a roupinha, o sapatinho geralmente eu uso sempre o mesmo, mas tem outros modelinhos também que você encontra na internet.
Então é bem fácil de fazer, você mesmo vai conseguir variar bastante os personagens, tá? Agora, para contar a parte das pragas, né? Essa parte aqui eu fiz dessa forma assim, ó. Eu também peguei essa ideia na internet. Eu vi e tirei algumas coisas de uns modelos que eu vi na internet. Então, para simbolizar a primeira praga, onde as águas se tornaram em sangue no Egito, nós fizemos essa gota vermelha, para simbolizar que todas as águas se tornaram em sangue. A segunda praga, que é a das rãs, então eu vou utilizar esse bichinho aqui de pelúcia, porque eu não consegui, eu até procurei uma rã de brinquedo, achei que eu ia conseguir encontrar, eu não consegui encontrar. Então eu tive que pegar esse simpático sapinho aqui para representar a praga das rãs. Deixa eu botar ele deitadinho porque ele não vai ficar em pé. A terceira praga é a de piolho. Então, piolho mesmo que eu não encontrei para comprar nenhum bichinho assim de plástico que lembrasse, até olhei para ver se eu conseguia encontrar um besouro, uma coisa assim, mas não encontrei nada. Então, eu pedi para minha mãe, como eu falei para vocês, eu não tenho habilidade com tecido, costura, nada, completamente zero à esquerda nesse quesito. Então, eu pedi para minha mãe fazer. A gente tirou um modelinho das imagens que a gente encontrou na internet e daí ela fez de feltro para mim. E apesar de ser um bichinho bem nojento, esse aqui ficou bem bonitinho, né? Então, esse aqui vai representar a praga dos piolhos, feito de feltro, bem simplesinho, mas ficou bem legal esse daqui. A quarta praga é a das moscas. Aí esse eu já tenho algum tempo essa mosquinha de plástico, de brinquedo, e eu nunca tinha tido a oportunidade de usar ela. Então, hoje, ela vai atuar na nossa história de hoje. Então, a quinta praga, peste nos animais. Nós fizemos o rostinho de um boizinho para simbolizar que ele está morto, porque todos os animais dos egípcios eles morreram, menos do povo de Deus. Então, a gente fez aqui uma cruzinha nos olhos, eu não sei se daí dá para ver o detalhe, né? A linguinha de fora, simbolizando que ele está morto, né? Então, todos os animais deles morreram. Agora, a nossa sexta praga, que é a das úlceras, eu fiz essa mão aqui em EVA, bem simplesinha, e eu peguei tinta, eu tenho tinta de tecido, e eu pintei aqui vermelho, botei umas manchinhas amarelinhas, assim, para ficar bem úlcera, né? Não ficou aquilo tudo, né? Mas vai dar para as crianças verem que é uma mão que está com bastante problema, né? Então, essa daqui para ser essa praga aqui, a sexta, a das úlceras, tá? Agora, a da chuva de pedras. E eu vou utilizar bolinhas, aquelas bolinhas de ping-pong. Mas essas minhas não são bolinhas de ping-pong, né? Essas aqui a gente tirou daqueles desodorante Roon, que você corta do lado, depois que ele termina e tira, daí você não precisa comprar. Então, essa daqui vai ser a chuva de pedras, a nossa sétima praga. A oitava, que é a do gafanhoto. Então, vai ser esse gafanhotinho aqui de plástico, que já atuou em outras histórias. Eu utilizei ele para contar a história de João Batista, né, que João Batista comia gafanhoto. Então, hoje ele está aparecendo de novo, já é um velho conhecido dos meus alunos. E a nona praga aqui, deixa eu ver, das trevas, né? Onde os egípcios moravam, o dia se tornou noite. Onde o povo de Deus morava, era dia normal. Então, esse visual aqui eu também estou reutilizando. Ele foi feito para aquele visual da criação. Então, hoje eu estou reutilizando ele. Está me sendo útil mais uma vez. E é muito bom quando a gente consegue reutilizar, né? E a última praga, então essa eu fiz uma porta de EVA, para simbolizar a morte dos primogênitos. E a lição, ela nos orienta a terminar a história aqui, que foi nesse momento que Faraó, então, liberou o povo para ir embora, né? Então, Moisés, a partir desse momento, ele guiou o povo na saída do Egito e também durante todo o percurso no deserto, né? Então, da mesma forma
que Deus, ele libertou aquele povo da escravidão, o Senhor Jesus, ele tem o poder para nos libertar do pecado. E como aquele povo que estava caminhando em direção à terra prometida deles aqui na terra, nós estamos peregrinando nessa terra, indo de encontro com uma terra celestial, eterna, que o nosso Senhor preparou para nós. Então, todos aqueles que forem fiéis, que foram obedientes, eles herdarão essa terra prometida, que é uma terra eterna, onde nunca mais terá morte, nunca mais terá sofrimento, choro. Lá nós seremos felizes eternamente. Então vale a pena servir o nosso Deus, vale a pena abandonar o pecado, abandonar as coisas que estão no mundo, no Egito, e seguir a Jesus. Porque a recompensa que nós teremos no porvir, não há nada aqui nessa terra que possa superar ou se igualar. Tá ok? Aí você vai explicar para os seus alunos tudo direitinho, vai contar a história. Se você quiser atravessar o Mar Vermelho com seus alunos, contar essa passagem, aí fica a seu critério. Mas eu acho que é bastante coisa para a gente contar, são bastante detalhes. Então, é importante você focar naquilo que a lição nos pede para focar, tá? Mas se você tiver tempo e achar que é interessante também contar essa passagem, você pode contar. Mas essa passagem do Mar Vermelho, é muito provável que os seus alunos eles conheçam e conheçam muito bem, tá? Então, vamos tentar focar naquilo que a lição ela pede para a gente não se alongar demais, tá ok? Então, a segunda opção que eu trago para vocês é uma opção um pouco mais simples, mas também muito boa. Eu já utilizei em outro momento para contar essa passagem, essa história. E a minha sugestão é que você use um fanelógrafo. Se você não tem um fanelógrafo, então você pode fazer um cartaz, mas eu sugiro que você faça um. É bem simples para fazer, tá, professor? Você só vai precisar de um papelão, uma caixa de papelão. Você vai forrar com tecido a parte de trás e aqui você vai colocar o feltro, um feltro azul clarinho, tá ok? Daí você consegue montar muitas histórias, muitos cenários. Ele é muito bom, eu já utilizei muito ele. E então, aqui eu já deixei montado, aqui estão todas as pragas e aqui essa pirâmide, aqui ela é de feltro, tá ok? Eu não vou conseguir montar os outros cenários da história porque não tem nenhum suporte aqui para segurar o fanelógrafo, então vai ser complicado, então eu só deixei esse montado mesmo. As outras figuras eu vou mostrar para você e se você preferir usar esse visual, eu vou deixar no material em PDF as figuras, mas elas estão lá para ser coloridas. Os números aqui das pragas, eu também vou deixar o link de um site que já tem elas coloridas. Então, se você preferir, daí você imprime elas já coloridas e você não vai precisar pintar como foi que nós fizemos aqui. Então, a primeira figura para contar a história já é aqui o povo escravizado pelos egípcios. Então, ele aqui carregando um tijolo, né? Porque o povo de Deus lá, eles trabalhavam no serviço pesado, na construção, também nas plantações. Então, tudo que era mais difícil, o povo fazia. E os egípcios, eles abusavam bastante do povo israelita, né? Então, essa aqui é a primeira figura. Da passagem do Moisés, então aqui, ele no cestinho, a Miriam cuidando dele ao longe, né? Para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. E depois, a filha de Faraó, quando avista o cestinho. Então, essas três figuras para essa passagem. Aí você vai montando ela no fanelógrafo. No material em PDF você vai ver que o cenário tá bem montadinho, vai dar para você entender bem direitinho e vai ficar bem legal se você fizer também. Então aqui, o Moisés já na terra de Midian, cuidando do rebanho do seu sogro Jétro, e ele avista o quê? A sarça ardendo. E ele fica curioso. Ele fica curioso porque ele vê que a sarça ela não se consome, então ele decidiu se aproximar. E quando ele se aproximou, o Senhor falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, aqui está a sandalinha, porque o lugar que pisas, santo é. Então ele tira a sandalinha. Aqui já é Moisés e Arão, indo falar com quem?
com o cruel faraó. Então, aqui são as duas figuras para utilizar. E as pragas também, tá? Então, aqui você tem duas opções. Se você quiser trabalhar aqui com a sandalinha do Moisés, quando você for citar, né? Também dá para fazer de EVA, bem simples também. Isso você encontra várias fotos na internet também, desse tipo de visual. Então, é uma história que dá pra gente trabalhar com muitas figuras, né? Ela tem muitos detalhes, mas o mais importante é você fazer dos principais detalhes, porque senão se torna muita coisa. São muitas coisas que acontecem nessa história, tá ok? Então, essas são as dicas de visuais. Então, agora nós vamos para os subsídios das atividades. Eu trouxe 3 tipos de atividades para você, aí você vai escolher conforme o tempo que você tiver e os alunos que você tiver também. A primeira que eu trago, eu coloquei o nome dela de Estremecendo o Egito. Então, para fazer essa brincadeira com os seus alunos, você vai precisar de um dado. E não precisa ser um dado desse tamanho, pode ser um dado menor, né? Você também vai precisar fazer cartões. 10 cartões para cada equipe com o desenho das 10 pragas, tá? Que foram lançadas sobre o Egito. Lá no material de apoio vai estar esses cartõezinhos para você ver bem direitinho as figuras. E se você desejar fazer essa brincadeira, daí é só mandar na gráfica para imprimir, né? Imprimir tudo coloridinho, que daí fica bem mais fácil, né? Então, além do dado, dos cartões com as pragas que foram lançadas no Egito, você também vai precisar fazer uma folha com 6 atividades. 6, tá? Esse número 6 era para estar aqui embaixo, mas acabou ficando aqui em cima. São 6 atividades que os alunos vão ter que fazer. Você também vai precisar de fita crepe e você vai demarcar o local da partida das equipes, demarcar o local da chegada das equipes e lá onde vai estar demarcada a chegada, você vai colocar uma mesa. Sobre essa mesa você vai colocar a pilhinha de cartões da equipe A aqui, a pilhinha de cartões da equipe B aqui, tá? Lá na mesinha no final. E como que vai funcionar a brincadeira? Você vai escolher um aluno e ele vai jogar o dado. Vamos supor que ele jogando o dado cai aqui no número 1. Caiu no número 1, o que está pedindo aqui na folha de atividade? Que eles pulem como sapo. Então, uma criança de cada equipe vai sair pulando que nem sapo até chegar na linha de chegada. Lá na linha de chegada, a criança vai pegar o cartão pertencente à sua equipe e vai voltar para o grupo. Vai deixar lá com o grupo. Aí vai ser a vez de outras 2 crianças, né? Uma de cada equipe. Alguém vai jogar o dado, vamos supor que caia aqui no número 3. O que está escrito aqui no número 3? 3 polichinelo. Então, como é que eles vão fazer? Eles vão fazer 3 polichinelo na linha de largada. Depois que fez os 3 polichinelo, eles vão sair correndo ou andando rápido, como você achar que é melhor, né? E quando chegar lá no final, vai pegar de novo mais um cartãozinho para sua equipe. E assim eles vão fazendo, cada vez que vai jogando, caindo num número diferente, vai se conferindo aqui o que tem que fazer para poder pegar o cartãozinho. Terminaram de pegar todos os cartõezinhos, as equipes vão ter que montar em ordem as 10 pragas, em ordem de acontecimento. Então, qual foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Ah, mas professora, eu acho que os meus alunos não vão lembrar. Isso pode acontecer e até é esperado que isso aconteça, porque são 10 pragas e vai ser difícil para eles decorarem, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai dizer para eles o seguinte, tá bom, já que vocês não conseguiram montar, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês vão poder abrir a Bíblia de vocês, procurar a passagem e vão colocar em ordem. A equipe que conseguir fazer isso primeiro é a ganhadora. Daí você dá um bis, uma bala e daí encerra a brincadeira, ok? Então, a segunda atividade que eu trago para vocês, o nome dela é O Libertador. Esses nomes sou eu que coloco na brincadeira. Mas eu tentei colocar alguma coisa que fosse a ver também com a nossa história, né? Então, para fazer essa brincadeira aqui, você vai precisar fazer um tabuleiro.
um tabuleiro para jogo. Espero que você consiga ver bem direitinho. É esse tabuleiro aqui. Então, ele é feito no TNT. E os círculos e o triângulo aqui, ele é feito em EVA e colado com cola branca. Mas por que que a professora não fez isso numa cartolina ou no papel craft? Eu prefiro fazer os tabuleiros assim, porque é fácil para guardar. E daí ele não cria volume e eu não preciso me preocupar se está amassado, se não está. E quando eu for reutilizar, não tem que ficar esticando, porque a cartolina ela fica enrolando, né? E assim não, você coloca, ele tá bonitinho, direitinho como tem que ser. Por isso que eu faço desse jeito aqui, tá? E aí, como é que vai funcionar essa brincadeira aqui? Além do tabuleiro, você vai precisar fazer perguntas sobre a lição. Então, você vai fazer, dá para fazer umas 20 perguntas tranquilo, porque tem muito detalhe nessa história. Então, você consegue fazer bastante. Então, além do tabuleiro das perguntas, você vai precisar de peões. Você vai precisar de 5 peões. Porque aqui, ó, a gente tem campo para 4 jogadores. Então, se você tiver só 4 alunos na sua sala, tranquilo, dá para jogar. Cada aluno escolhe que cor quer ser. Se você tiver 3 alunos, tranquilo também. Eles escolhem que cor que eles querem ser e não faz mal se uma dessas casas não forem utilizadas. Se você tiver mais alunos, aí você faz equipes, tá ok? E daí, como é que vai funcionar? Você vai colocar os peões aqui no triângulo e vai colocar um peão lá naquele triângulo azul, água ou verde, água, como você preferir, que é esse daqui, tá? Esse peão aqui, ele é o que precisa ser libertado, tá? E os outros vão tentar libertar ele. Então, vamos imaginar aqui. A criança escolheu ser a cor lilás aqui, tá? E temos um aqui que escolheu ser a cor cinza. Eles vão colocar o peão deles aqui no triângulo, que é a linha de partida, tá? E daí você vai fazer a pergunta. A criança acertou, ela vai andar uma casa. Ela errou, ela permanece onde ela está. Ela acertou ou errou, passa para o próximo, para a próxima equipe ou para o próximo aluno, tá? E sempre que eles acertarem, eles vão pulando uma casinha, vão pulando uma casinha. Quem chegar primeiro naquela ali, na redondinha do centro, é o vencedor, é o que libertou o que estava escravizado, tá ok? Então, essa brincadeira aqui, ela é bem simples, é bom para trabalhar o conhecimento que eles adquiriram na lição, é bem interessante, tá? Então, esse aqui já foi. E a terceira e última que eu trago para vocês, ela se chama escravo ou livre. Ela é bem semelhante com aquela brincadeira vivo ou morto. E os meus alunos gostam bastante. Eu já utilizei ela em outras lições, só que mudando as palavras, tá? Como é que ela vai funcionar? Você vai pedir para os seus alunos fazerem uma fila no centro da sala e você vai ficar à frente deles. Você também vai precisar de 3 folhas. Numa você vai escrever trabalho, na outra você vai escrever pirâmide e na outra você vai escrever plantação. Você vai colar essas folhas no chão com fita durex, por exemplo, essa no lado de cada sala, essa mais pro fundão da sala, você vai fixar no chão, essa daqui do outro lado. Pode ser folha que você já utilizou, porque eles vão pisar, então não precisa ser folha nova, tá? Pode ser reutilizada mesmo, vamos reciclar, né? Depois que você fixou e você mostra para ele, ó, aqui está o trabalho, aqui está a pirâmide, aqui está a plantação. Eles precisam entender onde é que está cada folha dessa. Você vai explicar para eles que eles vão ter que obedecer o seu comando de voz. Como assim? Toda vez que você, professor, falar assim para eles, hora de dormir, eles vão juntar as mãos assim e vão fazer assim. Recolher palha, eles vão colocar a ponta dos dedos das mãos na ponta dos dedinhos dos pés. Fazer tijolo, vão se agachar. Ir até as pirâmides, eles vão sair da fila e vão lá onde está a folha das pirâmides. Ir para o trabalho, vão lá onde está a folha que está escrita trabalho. Ir para a plantação, vão lá onde está a folhinha da plantação. Voltar para casa, voltam de novo para a fila. O que mais que eu coloquei aqui? Orar a Deus, aí eles dobram os joelhos no chão. Ou junta as mãos assim, aquilo que você achar que é melhor, tá? Libertar, daí eles abrem os braços e pulam para cima.
Você vai repetir 2, 3 vezes até que eles entendam o que eles têm que fazer em determinados comandos de voz que você der. Eles gravam bem rápido, tá? Professor, não precisa se preocupar. Acho que é muita coisa, não vão conseguir. Vão conseguir sim, tá? Depois que você vê que eles gravaram, você vai começar a acelerar e vai falar aleatoriamente, não vai sempre seguir uma sequência. É para deixar eles confusos mesmo. Pirâmide, fila, voltar, orar, para eles começarem a se confundir ali. E assim como a brincadeira do vivo morto, quem for errando vai saindo da brincadeira, tá ok? Então esse daqui, como eu falei, eu já usei em outras lições e eles gostaram bastante, foi bem divertido, tá? Então são esses os subsídios, as dicas que eu tinha para trazer para a lição de hoje. Eu realmente espero que sejam úteis para você. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. Nós temos um grupo no Face, se você quiser fazer parte, você procura a gente lá, EB Classes Juniores Blumenau, e vai ser uma alegria muito grande ter você junto com a gente, tá? Todo o material que foi apresentado aqui vai estar no nosso material de apoio no site, que é www.eb-blumenau.com.br. Lá você clica em subsídios, seleciona a classe dos juniores e aperta na lição que você quer. E daí vai aparecer para você ou visualizar a aula ou baixar o PDF. Daí você baixa para o seu computador para você poder ler com mais tranquilidade, tá? Então eu vou ficando por aqui. E eu espero realmente que você tenha gostado. Desejo a você e os seus alunos uma excelente aula e até a próxima!